paz do Senhor, meus amados. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra do dia hoje está no livro de Mateus, capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens lhe se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É aqui que eu quero deixar a minha palavra. E fechou-se a porta. Meu amado, é muito sério o que nós acabamos de ler. Como toda a Bíblia é séria. Falamos das 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. 5 que levavam a sério que o noivo um dia viria, e 5 que, na sua loucura, não vigiaram e por um momento brincaram com a promessa de que o noivo viria. E o interessante é que, até um certo ponto, a Bíblia diz que as 10 eram iguais. Mas o que aconteceu é que quando o noivo veio, 5 tinham depósito de azeite para manter as lamparinas acesas. E 5 tinham as lamparinas, as lâmpadas, mas tinham esgotado o azeite e não tinha reposto o estoque de azeite. Impossível alguém ser arrebatado sem ter azeite. Impossível alguém ser arrebatado sem o Espírito Santo, pois ele é o agente do arrebatamento. Ele é que vai conduzir a igreja ao encontro do noivo. O Espírito Santo que vai transladar, tomar, arrebatar a igreja e fazê-la subir ao encontro do noivo. Se não tiver azeite, se não tiver o Espírito Santo, não tem arrebatamento, não tem ressurreição. Então leve a sério a sua vida. Então elas tosquenejaram e adormeceram. E alguém diz: aí vem o noivo. As 5 prudentes levantaram alegres, regozijando, e as loucas se desesperaram: dai-nos do vosso azeite. Elas disseram: não tem como. Se a gente der o azeite que temos para vocês, vamos ficar sem vocês também. Então, amado, isso é muito sério. Muito sério isso. Agora, eu estou aqui vendendo azeite. Eu sou vendedor de azeite. Se você não percebeu ainda, perceba. Se não prestou atenção ainda, preste.
Há muitos vendedores de azeite nessa terra por ordem de Deus, e eu sou um deles. Vivo para vender azeite. Balachecatui abacé balacatás. Alachore crebasi baladahachei. Glória a Deus. Amados, entrou um desespero muito grande nelas. E o noivo veio, as preparadas, as prudentes, as vigilantes, entraram para a festa com o noivo, para as bodas, para o grande encontro. Enquanto as loucas foi procurar os vendedores de azeite. Mas quando voltaram, a porta estava fechada. Fechou-se a porta, diz o texto. O versículo de número 10. E fechou-se a porta. E elas bateram, esmurraram. E o noivo diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu quero deixar um relato para você. O dia que você entrar num seminário, você vai estudar uma matéria chamada As Dispensações. As 7 dispensações da terra. Se você já fez seminário, já estudou. Se não fez, o dia que for para um seminário, vai estudar essa matéria. As 7 dispensações. Em todas as dispensações, a porta foi aberta e no tempo certo a porta foi fechada por Deus. Então, a palavra dispensação deriva do termo grego oikonímia, que por sua vez significa economia, que é a boa ordem na administração, na despesa de uma casa. As dispensações Deus usa na administração da terra, dos reis, dos homens. É por isso que ela significa isso. Administração na despesa de uma casa. Primeira dispensação é a dispensação da inocência. Seu início deu-se na criação e findou-se na queda de Adão. O tempo não é revelado, mas foram muitos anos. Então, a primeira dispensação, a porta se abriu na criação de Adão. E na dispensação da inocência, a porta se fechou na queda de Adão. A dispensação da inocência se deu início na criação da terra, de tudo que Deus fez aqui na terra. E esta dispensação, que durou muitos anos, que não sabemos a data certa dos anos dessa dispensação, ela se findou na queda do homem. E o tempo não é revelado. Então a porta da dispensação da inocência se fechou na queda de Adão. Aí depois da queda de Adão veio a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, que o homem sai do estado de inocência para o estado da consciência. Porque agora ele conhecia o bem, o mal, o pecado, arruinou sua vida. E a nossa também. Na dispensação da consciência, esta dispensação começou em Gênesis e durou cerca de 1656 anos. De 0 a 1656 anos antes de Cristo, abrangendo o período desde a queda do homem até o dilúvio, em Gênesis capítulo 7, versículo 21 e 22. Nessa dispensação da consciência de 1656 anos, com certeza, Deus deu uma maneira e uma forma para o homem o reconhecer e ser salvo. Os que perderam a oportunidade, quando terminou essa dispensação de 1656 anos, abrangendo o período desde a queda do homem até o dilúvio,
quando chegou o dilúvio, que foi o término da dispensação da consciência, o fim, Deus fechou a porta da dispensação da consciência. Todos que tiveram a oportunidade de serem salvos nessa dispensação e não foram, quando Deus fechou a porta dessa dispensação, acabou-se as oportunidades de salvação. Ela terminou no dilúvio, onde só 8 pessoas foram salvas. Noé e sua família. O resto, tudo morreram nas águas do dilúvio. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Então a dispensação da consciência, ela terminou no dilúvio. Fechou a porta dela. Aí Deus, na sua misericórdia e grandeza, deu-se início à dispensação do governo humano. Esta dispensação começou em Gênesis capítulo 8, versículo 20, e perdurou cerca de 427 anos. A dispensação do governo humano, ela durou na faixa de 427 anos. Olha, desde o tempo do dilúvio até a dispersão dos homens sobre a superfície da terra, sendo consolidada com a chamada de Abraão. Mas essa dispensação do governo humano, ela também acabou. Lá em Gênesis 10, 11, quando Deus dispersou os homens sobre a face da terra, na confusão das línguas, porque ali o homem já mostrou sintomas de soberba, de orgulho e de se apartar de Deus, e Deus os puniu severamente. Então, a terceira é a dispensação da consciência, do governo humano. A quarta dispensação patriarcal teve início com a aliança de Deus com Abraão, cerca de 1963 a.C., ou seja, 427 anos depois do dilúvio. Sua duração foi de 430 anos. A palavra-chave é promessa dessa dispensação. A palavra-chave da dispensação patriarcal é promessa. Durou-se 430 anos. Você percebeu que na medida que o homem foi pecando, foi se afastando de Deus, os anos de tudo foi diminuindo? Então essa dispensação, que é a quarta, patriarcal, que a palavra-chave dela é a promessa, essa que começou em Gênesis 8:20 e perdurou cerca de 427 anos, desde o tempo do dilúvio até a dispensação dos homens sobre a superfície da terra. E depois vem a dispensação patriarcal, que teve início com a aliança com Deus, com Abraão, cerca de 1963 a.C., ou seja, 427 anos depois do dilúvio. Sua duração foi de 430. Mas essa dispensação patriarcal também acabou. Deus fechou a porta e o tempo dela. Depois, a quinta dispensação da lei. Ela teve início em Êxodo capítulo 19, versículo 8, quando o povo de Israel proclamou, dizendo que tudo que o Senhor falou faremos. Sua extensão é de 1430 anos, do Sinai ao Calvário, do Êxodo à cruz. Então ela teve início lá em Êxodo 19, versículo 8. E a extensão dessa dispensação da lei foi de 1430 anos, do Sinai ao Calvário, do Êxodo à cruz. A sexta, mas essa dispensação da lei, Deus também abriu a porta e no tempo certo ele fechou a porta dessa dispensação. Quem foi salvo foi, quem não foi, perdeu a oportunidade. Aí vem a dispensação da graça. Esta dispensação começou com a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e terminará em plenitude com o arrebatamento da igreja.
Porém, oficialmente falando, seus efeitos continuarão até o Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que já se passaram 5 dispensações. Todas elas teve um tempo que Deus abriu a porta e Deus fechou a porta. E agora estamos vivendo no tempo da dispensação da graça, onde a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício do Calvário, de graça, o maior preço Jesus pagou. Estamos na dispensação da graça. As 10 virgens, elas enquadram na dispensação da graça. E o que eu estou querendo dizer é que o versículo 10 diz que, entrando as prudentes para as festas do noivo, para as bodas, para a salvação, a porta se fechou. Eu estou querendo dizer que todas as outras portas que Deus abriu no passado, elas tiveram um tempo determinado para ficarem abertas. Mas no tempo de Deus, elas foram fechadas. Eu estou dizendo que a porta da salvação está aberta. A porta da reconciliação está aberta. A porta de você ainda aceitar Jesus está aberta. A porta de você ter o nome escrito no livro da vida ainda está aberta. A porta de você ser curado pela fé, ser batizado com o Espírito Santo, mudado, transformado, ainda está aberta. Mas não perca a oportunidade, porque um dia essa porta que foi aberta na dispensação da graça vai ser fechada. Como as outras foram fechadas, essa também se fechará. Quando, pastor? Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Quando ele voltar para arrebatar os salvos, os santos de todos os tempos. A igreja amada, a igreja que foi comprada com o precioso sangue de Jesus no Calvário. Então aproveite hoje, aproveite agora. Se você está desviado, volte logo, volte agora, porque a porta da graça ainda está aberta. Mas quando acontecer isso aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então existe uma promessa, que Jesus vai nos arrebatar para a sua glória. E essa porta da graça, da salvação pela fé, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ela vai se fechar. Então, querida, aproveita enquanto ela está aberta. Essa parábola das 10 virgens, ela ressalta o fato de que todos os crentes devem constantemente examinar suas vidas. Irmão, constantemente devemos examinar a nossa vida espiritual. Constantemente devemos examinar a nossa vida. Tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado, devem perseverar na fé para que, uma vez chegado o dia e a hora, sejamos levados pelo Senhor na sua volta. Estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar significa ser lançado fora da sua presença. Foi o caso das 5 loucas, das 5 imprudentes que não estavam em comunhão. Irmãos, o que faz a diferença entre o nécio e o sábio é aquele não reconhecer que o Senhor, ao voltar, virá num tempo em que não é aguardado nem precedido de sinais. É por isso que todo o Novo Testamento diz: vigiai,
Vigiai, vigiai. Não sabeis o dia, não sabeis a hora, não sabeis o momento, não sabeis o mês que há de vir o seu Senhor. Então, amados, vigiemos para que não nos perdemos. Irmãos, Cristo mostra aqui, nessa parábola das 10 virgens, e em Lucas 18:8, que uma grande parte dos crentes estará despreparado no momento da volta do Senhor. Cristo deixa, pois, claro que ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vida. Note que as 10, tanto as loucas como as prudentes, foram surpreendidas pelo noivo. Então, meu querido, te prepara. Estamos na dispensação da graça. A porta está aberta, mas ela vai se fechar a qualquer momento. E depois da dispensação da graça, as pessoas, a terra vai entrar na dispensação do reino. Esta dispensação terá, de acordo com a própria Escritura, a duração de 1000 anos. É também chamada a dispensação do governo divino. Mas nós estamos na da graça. Então aproveite a oportunidade. Aceite a Jesus, porque estamos na dispensação da graça e a porta está aberta. Mas venha logo, porque essa porta vai se fechar a qualquer momento. E os que não abraçaram a Jesus, não aceitaram, perderam a grande oportunidade de serem transformados, vão arrepender. Então aproveite, aceite Jesus, porque a porta vai se fechar. Se você já é crente, servo de Deus, pastor, pregador, tem alguma coisa oculta, errada, conserta. Peça a Deus perdão. Abandone o pecado. Provérbios capítulo 29, versículo 13. Os que confessa e deixa e larga, alcança a misericórdia e prospera. Mas os que não confessam e continuam praticando ocultamente, nunca prosperará. E ainda você poderá, e eu também, sermos surpreendidos pelo Senhor, que voltará a qualquer momento para arrebatar a igreja. Corra, reconcilie, conserte, aceite a Jesus, porque essa porta vai se fechar. E você viu ali, quando ele fechou a porta, as loucas chegaram e bateram e diz: abre-nos, Senhor. E a palavra do Senhor foi: apartai-vos de mim, maldito. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Não vos conheço. Vai ser muito triste. Aqueles que perderam a oportunidade de salvação, de aceitar Jesus, os crentes que brincaram com Deus, vai ser muito triste quando disserem: no seu nome expulsei demônio, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu evangelizei, no seu nome eu curei, no seu nome eu fiz multidões serem abaladas, no seu nome eu curei câncer, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu ganhei milhares. Mas Jesus vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Essa é a palavra do dia. Aproveite que a porta está aberta e mergulha de cabeça no reino de Deus, no seu amor, na sua misericórdia, na sua santidade, na sua paz. Deus te abençoe, querido. Que o Espírito Santo continue falando à sua alma. Aproveite, porque a porta está aberta. Deus te abençoe. Abraço!